Qual que é a maior ferramenta transformacional no mundo? Informação. Provavelmente você não me conhece, então você que está em casa, eu gostaria que você pegasse um caderno e uma caneta e entendesse alguns princípios que a sua empresa, a sua vida e o seu negócio precisam. Quando você lembrar que Pereira Amorim pensou, anota, né? O mercado diz que eu sou um dos maiores especialistas em atendimento e vendas humanizadas, H2H, Hilma, de humano para humano. Então primeiro vamos entender o que é isso. O que é esse H2H? O que é esse Hilma? Isso significa que nós temos um processo chamado de atendimento e vendas humanizadas, H2H. Só que antes de eu ficar falando sobre o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu gostaria que vocês pegassem um caderno e anotassem um negócio aí. Fala assim aí na sua casa, e para você que está aqui, fala assim, ó, a empresa que o papai e mamãe trabalham, fala assim comigo, a empresa que o papai e mamãe trabalham, se não vender, com lucro, papai é mandado embora e mamãe também. E aí a gente vai ter um grande problema aqui em casa. Então repete comigo, a empresa que o papai e a mamãe trabalham, se não vender, o papai e mamãe é mandado embora. E nós vamos ter um grande problema aqui. Agora vamos voltar em outro patamar. Nessa casa aqui, fala assim, nessa casa mora o colaborador da empresa. Agora vamos para outra casa. Nessa outra casa, fala assim, mora o proprietário da empresa. Fala, galera. Fala assim, chegou em casa, fala. Fala assim, gente, se a gente não vender, eu vou ter que mandar os colaboradores embora. E a gente vai ter um grande problema. Então fala assim, peraí, Pereira, não estou entendendo o que você quer falar. Fala assim, não estou entendendo, fala. Então a casa que tem um dono de uma empresa e a outra casa que tem um colaborador, se a empresa não vender, os dois são prejudicados, sim ou não? É isso que eu quero falar para vocês. Então fala assim, tudo que está à sua volta, fala, tudo que está à minha volta foi vendido e foi comprado. E o que move o mundo são as vendas. Fala assim para o seu filho que você está em casa, ou para sua esposa, ou para algumas pessoas que estão com você. Fala assim, ó, deixa eu te falar algumas coisas. Por que algumas pessoas não gostam de falar sobre venda? Fala assim, ó, deixa eu te falar algumas coisas, fala. Por que algumas pessoas não gostam de falar sobre venda? Fala. Porque tem algumas pessoas que falam assim, vai sair de casa para arrumar um emprego para o filho e fala assim, ó, arruma qualquer coisa para o meu filho, nem se for vendedor. Então parece que existem algumas crenças. Como o Pablo Marçal sempre ensina muito para vocês, o código, a chave, e eu estou aqui nessa plataforma onde ele realmente é autoridade, a gente respeita a autoridade, onde nós pisamos nesse palco, onde ele leva informação junto com o Darlan, que é a maior ferramenta transformacional da sua vida. Então anota aí para você entender antes de falar sobre crença. A maior ferramenta de transformação é o que o Pablo e o Darlan levam para vocês. Fala assim, informação, informar para tomar uma ação. A maior ferramenta transformacional no mundo é qual? Fala, informação. E vocês têm disponíveis aqui em plataforma, em todo o ecossistema, em todos os parceiros da plataforma gratuito. E quando algumas pessoas querem aprofundar um pouco mais, elas compram algum produto, algum curso, alguma mentoria para aprofundar e ter mais, fala, intimidade, aproximação. Mas agora que você está aqui gratuito, cola comigo até no final que eu tenho certeza que vai mudar a sua percepção. Por que vai mudar a sua percepção? Vamos lá? Talvez, em algum momento da sua vida, o teu pai e tua mãe, vamos entender sobre as crenças, fala, crenças. Quem é o especialista em fazer isso é o Pablo Marçal, tá legal, galera? Ele que quebra crença, tudo isso, mas o Pereira tem que trabalhar isso, né? Então é o seguinte, provavelmente em algum momento teu pai chegou assim e falou assim, ó, arruma um emprego pro meu filho, nem se for de... Aí ele chegou em alguém da casa e falou assim, pega qualquer coisa para você vender até você arrumar alguma coisa, melhor. Interage comigo, fala assim, melhor. Ou na hora que a pessoa foi ali para o mercado de trabalho, aí a pessoa fala assim, já que você não estudou, vira vendedor. Ah, você está namorando com aquele menino, aquela menina, ele é o quê? Ele é fala assim, não vai dar futuro. Agora eu te pergunto, algum de vocês já viu algum apresentador ou empresário muito bem sucedido na capa de uma revista ou num programa de TV falar assim, eu sou vendedor? Sim ou não? Dificilmente. Muitos falam que são empresários. Mas se você perceber, na live de domingo, o que é que o Pablo Marçal e o Darlan falou? Venda é uma obrigação.
E o Pablo Marçal trouxe para você junto com o Darlan, falou, cara, venda é uma habilidade que vocês têm que aprender. Só que tem tantas crenças instaladas, muitas pessoas falam o seguinte, que vendedor não estuda. Nem todos, porque nem tudo serve para todo mundo. Agora para pensar comigo. Quem aqui já viu uma faculdade de vendas? Que todo mundo se forma, joga os canecos, comemora. Alegria! Quem já viu? Não tem também. Então nós não temos faculdades de vendas. Dificilmente pessoas bem-sucedidas, poucas falam que são vendedores. Igual o Pablo domingo foi e levantou a bandeira, falou, sou vendedor, vocês têm que saber vendas. Vender é obrigação. E todos os empresários, eles são bons em quê? Falam assim, vendas e relacionamento. Ele sabe fazer relacionamento. Por exemplo, um médico monta uma clínica. Quando ele monta uma clínica e convida outros médicos para trabalhar com ele, ele vendeu uma ideia ou não? Ele vendeu uma ideia para outros. Vamos lá. Um dentista monta algumas clínicas e convida outros dentistas para trabalhar com ele. Ele vendeu o quê? Uma ideia. Quando você vai fazer um lançamento imobiliário, você vende uma? Então vocês que vieram aqui hoje, que estão aqui, você que está em casa, você negocia e vende o tempo inteiro. Então anota aí. Eu sou um negociador e um vendedor o tempo todo. Então anota. Quando você quer convencer o filho de estudar, você convence ele. Fala, você tem que fazer isso, isso e isso. Você negocia com ele. Vamos em tal lugar, o que você faz também? Você novamente, o que você faz? Você negocia. Então você negocia e vende o tempo todo. Mas às vezes você não gosta do rótulo. Por quê? Por causa das crenças. Que não vê uma pessoa bem-sucedida falando sobre vendas. Poucas pessoas falam. Só que agora aqui nessa plataforma, você tem que entender o seguinte. Você que mora nessa casa. E a casa que você mora, que você é colaborador, se a empresa que você trabalha ela não vende, você é mandado o quê? Só que se você é dono da empresa e mora em outra casa, a sua empresa não vende, você fala assim, quebro. Então agora você entendeu um pouco sobre a importância das vendas no mundo. Só que anota aí, o propósito de uma empresa é vender com lucro. O propósito de uma empresa é vender com lucro. Só que todos os CPFs têm que ser bem-sucedidos. O CPF dos colaboradores bem-sucedidos, CNPJ bem-sucedido. A empresa que tem muito faturamento, ela pega o dinheiro e doa. A empresa que tem um faturamento legal, às vezes o dono vai lá no CPF dele, pega um pouco do dinheiro e doa para o Hospital do Câncer, doa para a instituição carente dentro do terceiro setor, mas a empresa tem que dar o quê? Fala, lucro.